Oi pessoal, tudo bem? Sou o Flávio, professor de matemática. Interpretando conosco está o Daniel. Nós vamos falar sobre matemática financeira. Trabalho com porcentagem, né? E é uma determinada quantidade dividida por 100, por isso porcentagem, tá bom? Tem o símbolo aqui de porcentagem. Na porcentagem, 0% representa 0 em números decimais, 100% representa 1, então essa variação vai de 0 a 100 ou de 0 a 1, é uma forma de expressar. Outra forma da gente trabalhar com porcentagem é trabalhando com frações, os números decimais, 0,5, 0,25, são formas de trabalhar com porcentagem, tá bom? Porcentagem. Toda fração pode representar uma porcentagem, como eu já tinha acabado de falar. Olha só esse exemplo. 4 quartos, ou 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1, que é um total, né? Eu tenho 4 de 4, então eu tenho 100%. Eu tenho 3 quartos, ou 3 de 4. Eu tenho 0,75 ou 75%. 2 quartos, ou metade, eu tenho 50%, ou 0,5, 0,50, é praticamente a mesma coisa. 1 quarto, 1 de 4, então eu tenho 25% ou 0,25. Usando como o denominador aqui o 4, né? Pode ser com outros números. Nesse caso, a regra serve para o denominador 4, tá bom? Então, cada número tem sua característica, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas é uma forma de trabalhar com porcentagem, sem usar o porcento, é trabalhar com frações, números decimais, ok? Uns atalhos para porcentagem, se você dividir números por 100, por exemplo, você acha 1%. Sempre, tá bom? Independente do valor. Eu dividi por 100, eu acho 1% desse valor. E se eu dividir por 10, independente do número, ele vai representar 10%. Se eu dividir por 5, eu vou achar 20%. Na época da exploração do ouro no Brasil, por exemplo, o pessoal cobrava o quinto. Ou melhor, de tudo aquilo que era explorado, achado, a gente deveria pagar naquela época 20% ao governo, ou à coroa, né, portuguesa. Dividir números por 4, eu vou achar 25%. E dividir números por 2, esse é o básico, dividir por 2 é achar metade ou 50%. Um detalhe aqui, ó, de 100%, porque a gente está falando de 0 a 100, mas existe acima, né? Não existe abaixo de 0, mas acima vai ter em porcentagem. Tipo, de 100% para 120%, houve um aumento de 20%, ou 0,20, 0,2 em decimais. Ele passou de 1 para 1,2 ou 1,20. Repare, eu falei 1,2, não 1,02. Aí é diferente. 1,20, 1,2, simplificando, é a mesma coisa, tá bom? Vamos falar de juros simples. É quando o capital C é aplicado durante um tempo T a uma taxa de juros. Vamos lá, a fórmula é essa. J é igual capital vezes taxa vezes tempo, tudo isso dividido por 100. Por que eu divido por 100? Para trabalhar com a taxa em decimais, ok? Eu quero saber, não é os juros, eu quero saber o montante. Você vai pegar o capital inicial, mais os juros, eu vou achar um montante, ou daquilo que eu vou ganhar, ou daquilo que eu tenho que pagar. Tá bom? Dicas, a gente já falou isso numa outra aula. Se o tempo estiver em dias, a taxa tem que ser ao dia. Se o tempo estiver em meses, a taxa tem que ser ao mês. Se o tempo estiver em ano, a taxa deve ser ao ano. Tem outras características, como trimestre, tá bom? Bimestre. Pode acontecer, são bem mais raros, mas a gente vai sempre combinar taxa com tempo. Se tiver diferente, você vai ter que fazer uma transformação lá. Beleza?
Bom, questão do Enem aqui. Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. É uma questão de 2012. Como é glicemia, então temos 5 situações, tá bom? Do lado esquerdo aqui e aqui o valor que varia esses tipos de glicemia. Não vou me prender a isso aqui agora. Mas vamos lá, vamos voltar para a questão. Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. A sua taxa era de 300 miligramas por decilitro, tá bom? Perdão pelo erro. Na primeira etapa, ele conseguiu reduzir sua taxa em 30% e na segunda ele reduziu em 10%. Aí ele pergunta lá, o paciente verificou que estava na categoria de hipoglicemia, normal, pré-diabetes, diabetes mellitus, hiperglicemia. Bom, aí que eu vou olhar, qual que é a taxa dele? 300 miligramas por decilitro, certo? Então vamos lá. Não acho que ele se encaixa aqui, ele se encaixa no último, que olha só, hiperglicemia, taxa maior que 250, tá bom? Então, mas não está 300, não, se é acima de 250, 300 se encaixa em hiperglicemia, é o caso desse paciente. Então, qual que é a taxa que ele tem? 300 miligramas por decilitro. Ele reduziu em quantos por cento? Vamos lá. Olha só, colocando aquela regrinha que nós colocamos lá atrás, qualquer número que eu dividir por 10, eu acho 10%. Mas eu quero saber 30%. Então, o que eu vou fazer? Eu divido por 10 e multiplico por 3. Aí eu vou achar 10%, mais 10%, mais 10%. Nesse caso, eu acho 30%. Então, 300 dividido por 10 vezes 3, ele perdeu lá na primeira semana, naquele primeiro teste, 90 miligramas por decilitro. Ele tinha 300, perdeu 90, não é? Então, ele está com quantos agora? 210. Aí, ele perdeu na segunda etapa, etapa não semana, ele perdeu mais 10%, certo? Então, vai ser 210 dividido por 10%. Já está de cara. É só dividir. Quantos que ele perdeu? Mais 21 miligramas por decilitro. Tirei 21 de quantos? De 210. Então, eu vou subtrair. Quantos que ele ficou no final desse processo? Ele estava com 300 e passou para 189 miligramas por decilitro. Agora, essa é a resposta. Foi isso que ele está agora. Ele tinha 300 e agora está com 189. Onde que ele vai se encaixar? Não é 189? Está entre quem? Hiperglicemia normal, pré-diabetes, diabetes mellitus ou hiperglicemia ainda? Ele perdeu e continuou no primeiro, no último caso, que é o pior. Não, ele melhorou um pouquinho. Ele está entre 125 e 250. Então, a resposta dessa questão seria letra D. Ao calcular a taxa, após as reduções, verificou que ela estava na categoria de diabetes mellitus. Beleza? Repara, eu não usei fórmula. Eu só usei regrinhas básicas de porcentagem. Regra de 3. Se você não quisesse fazer daquela forma, você colocar ali 300 está para 100%, assim como 30% está para X. Era uma forma de fazer também. Ok? Mas lembra, a prova de Enem, provas de forma geral, a gente quer fazer de forma consciente, mas também de forma rápida. É importante. E quanto mais a gente treina, melhor para nós, mais a gente fica até mais sensível com aquelas pegadinhas que as provas têm. Juros compostos. A fórmula para calcular juros compostos é montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, tá? Essa taxa, nesse caso aqui, você tem que dividir por 100. Você tem que transformar esse número em decimal, tá? Algumas pegadinhas, né, que a gente tem que tomar cuidado. A taxa deve ser dividida por 100, como eu acabei de falar. Se a questão pede o valor da taxa, devemos multiplicar a resposta por 100 no final. Se você já tiver colocado em decimal, multiplica lá, você vai achar, na verdade, nesse caso, você vai achar a resposta em decimal, você vai multiplicar por 100 para colocar o símbolo de porcentagem, tá bom?
parcelas fixas não significa que não há juros, o juros está embutido, tá bom? Leia a questão com o máximo de concentração possível. Às vezes as questões são fáceis e a gente perde a concentração ali e erra. E erra achando que acertou ainda, né? Nos juros compostos, é juros sobre juros, sempre. É possível encontrar o montante mês a mês, dia a dia, ano a ano, sem utilizar a fórmula. Muita gente fica muito presa às fórmulas. É bom guardar? É muito bom guardar. Vocês acham que a gente guarda tudo? À medida que a gente não vai trabalhando com a matéria, a gente acaba esquecendo. Então a gente vai treinando, revendo e a gente guarda, tá? A gente não é melhor do que ninguém, tá? A fórmula você pode encontrar o montante, o capital, a taxa e o tempo. Vamos lá, pegar uma questão do ano passado. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, beleza? Ele conseguiu comprar a uma taxa de juros composta de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto. Então, errei ali no português, mas não vai tirar o sentido. No valor de 202, ou melhor, quando ele pagar a primeira parcela, ele vai pagar 202, e quando ele for pagar a segunda parcela, ele vai pagar 204,02 centavos. Para concretizar a compra, o gerente vai emitir uma nota. Ele emitirá uma nota com o valor à vista. Repara, as duas parcelas já não têm valores iguais, então tem juros ali. E já disse que é juros compostos. Qual que vai ser o valor dessa nota? Aí tem as respostas aqui, A, B, C, D, E. O Enem tem um detalhe. Tem a resposta certa, tem a resposta que você fez de um jeito, que você vai encontrar essa resposta e vai ficar feliz porque encontrou, e parece certa, mas não é. E é aquela que você leu de qualquer forma, interpretou errado e vai achar um outro resultado. Vamos lá então, essas são as respostas possíveis. Podemos usar a fórmula? Podemos, mas temos que saber como utilizar essa fórmula nessa questão, tá? Olha só, a primeira parcela não é de 202, se ele pagou com um mês depois, já tem um juros embutido de 1%, tá? Então vou usar a fórmula. O montante é o valor que eu paguei, então o montante é 202, o capital eu não sei ainda, vou descobrir agora, e a taxa é 1%, eu dividi por 100, 1 dividido por 100 é 0,01. Quantos meses? Um mês. Então, elevado ao tempo, que é 1. O que eu fiz ali? 202 é igual a capital, somei 1 mais 0,01, que deu 1,01. E o expoente 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? O que eu faço aqui nessa situação? O capital está multiplicando com 1,01. O que eu faço? Passo para o outro lado, dividindo, ou simplesmente coloco tudo o contrário. Capital é igual a 202 dividido por 1,01. Dividindo isso aqui, nós vamos achar o valor de R$200. O valor real era de R$200 na primeira parcela, ok? Então tá, mas essa é uma parcela. E a outra parcela? A outra parcela é 204,2. Então, esse aqui é o meu novo montante. Então, vai ser 204,02 é igual capital vezes 1 mais, a taxa ainda é a mesma, só que agora eu estou trabalhando com o segundo mês. Então, vou elevar ao quadrado. Aí vai ficar 2,04 é igual a capital 1,01 elevado a 2. 1,01 elevado a 2 vai dar 1,0201, ok? Já resolvi, opa, eu deixei um 2 aqui, desculpa, tá errado aqui, mas já desconsidero, eu já resolvi o expoente, tá? Dividindo, eu vou achar 204,02 por 1,0201, que vai dar também R$200. A primeira não foi 200? Quanto que é a segunda? 200 também. A nossa nota fiscal, então, vai ter um valor de 200 mais 200, que vai dar R$400. Tem essa resposta lá? Tem essa resposta lá. Deixa eu voltar aqui. A resposta é a letra B. Se você usar
tudo na fórmula direto, você vai achar a letra A. E se você não prestar atenção na questão e fizer pensando não no capital, mas pensando no montante, você vai achar a letra E. Então, a gente tem que tomar cuidado no enunciado, na interpretação do exercício. Beleza? Então, letra B. Voltando aqui um pouquinho. Eu tenho um exemplo aqui também de juros compostos. Um capital de 40 mil reais foi aplicado na taxa de 4% ao mês durante 3 meses. Qual foi o montante no final de 5 meses? Então tá, olha só, eu vou trabalhar sem usar a fórmula. No primeiro mês, o capital não é 40 mil, então eu vou aplicar a taxa de 4%. Se eu passar tudo para decimal e multiplicar, eu vou achar um valor de 1.600. Uai, só tem 1.600 agora? Não, isso é o montante, né? O que eu consegui de juros. Então, seria 40 mil mais 1.600. Aí eu vou para o segundo mês. Olha lá, como soma. No segundo mês, não vai ser a porcentagem em cima do 40 mil ou do capital. Vai ser sobre o novo valor, que é 41.600. Vezes a porcentagem, 0,04, eu vou achar o valor de 1.664. Soma 41.600, que vai dar 43.264. Aplico mais uma vez a taxa de 4%, ou 0,04, que eu vou achar mais 1.730,56. E somo com o valor. Vai dar um total de 44.994,056, ou 56 centavos. Então, voltando aqui, eu consegui em 3 meses, eu fiz esse dinheiro passar de 40 mil para 44.994,56. E se eu jogar isso na fórmula? Se eu jogar na fórmula, é só jogar lá, ó. Tem um montante? Não, o montante é o que eu vou achar. Qual que é o capital? 40 mil vezes 1 mais a taxa de 0,04 elevado a 3. Faz a soma de 1 com 0,04 e eleva ao cubo, que vai dar 40 mil vezes 1,124864, que dá um total de 44.994,56. Ou melhor, achei a mesma resposta. Nós utilizamos a fórmula e utilizamos o raciocínio de porcentagem para achar a mesma resposta. Qual é a melhor? A melhor é que você se adequa melhor, tá? O negócio é chegar na resposta certa. Se no momento, o ideal é fazer o mais rápido possível. Por questão de prova de Enem, por exemplo, o tempo conta contra nós. Então, a gente tem que fazer o mais rápido possível. Mas, onde você se sente mais seguro? Utilizando porcentagem, utilizando fórmula, isso é muito particular, tá? Para mim, tanto faz. E para você? Então, a gente precisa disso, tá ok? Gente, no mais, estudem, pesquisem, tem muito professor bom, pede ajuda para o seu professor, entre em contato com a gente, manda a sua dúvida. Aqui é muito corrido, mas a gente está aqui para ajudar vocês. No mais, sucesso, bons estudos e Deus abençoe.